Irmãos, nós estamos numa série chamada Sobrenatural e subiu algo durante essa semana ao meu coração. Às vezes a gente ouve testemunhos impressionantes de fé, né? Coisas como mar se abrindo, muralhas caindo na base do grito, né? Curas, livramentos espetaculares, sobrenaturais, coisas que a gente fica de boca aberta, né? A ouvir. Eu não me acostumo a ouvir essas histórias, né? Toda vez que eu ouço, eu acho fantástica do mesmo jeito, porque de fato são histórias fantásticas. Agora, as histórias assim, não sei como é para você, mas para mim não são muito comuns para o meu dia a dia. Eventos espetaculares, né, na minha agenda não é algo muito comum, e talvez a gente olhar para esses eventos e pensar apenas nesse aspecto pode nos distanciar um pouco daquilo que a Bíblia de fato nos inspira a viver por fé, nos ensina a viver uma vida por fé. Uma vida por fé, irmãos, e o que eu quero ministrar para o seu coração hoje à noite, é que uma vida por fé, ela não se limita a eventos espetaculares. Essas coisas, né, sobrenaturais que acontecem. De fato, tem muito sobrenatural, mas nem todo sobrenatural é espetacular. É isso que eu quero compartilhar com você hoje. No capítulo 11 de Hebreus, onde tem uma chamada galeria dos heróis da fé, a gente que vê ali que a fé é celebrada no céu, a fé que é celebrada no céu, ela não está limitada apenas a esses eventos espetaculares. Na verdade, é minoria os eventos espetaculares. E ela também não está condicionada a pessoas apenas com grandes títulos, muito famosas, ou com grandes habilidades naturais ou influentes, naturalmente falando. A galeria de Hebreus 11 é muito inspiradora para nós. A gente vai ver ali que são pessoas comuns, muitos deles improváveis, pessoas que ainda assim viveram o sobrenatural de Deus na sua vida e deixaram um legado para a eternidade. Nós vamos ler hoje sobre alguns deles, não é? E isso é maravilhoso. E isso é uma boa notícia para mim, e eu creio que é uma boa notícia para você hoje à noite também. O sobrenatural de Deus está disponível a gente como a gente comum. O sobrenatural está disponível a pessoas com, às vezes, poucos recursos. Algumas pessoas, talvez, com passados difíceis, histórias de vida pesadas, complicadas. Algumas pessoas que até mesmo não veem em si capacidade, não se sentem capazes para aquilo que Deus está compartilhando. Mas lá em Hebreus ainda, nesse mesmo capítulo, no versículo 2, Hebreus 11:2, vai dizer que pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Eles conseguiram um bom testemunho do céu por fé, mesmo sem grandes títulos, grandes nomes, muito dinheiro, muita fama, nada disso. Era gente como a gente comum, e que tiveram vidas talvez com desafios iguais ou piores do que muitos de nós aqui tivemos. Então nós podemos ser inspirados aqui a uma vida sobrenatural. Então eu quero te inspirar hoje a crer que o sobrenatural seja possível, é possível de ser experimentado por você. Sobrenatural é possibilidade real para a sua vida. Amém, irmãos? Não é uma história. Eu quero que você saia daqui hoje muito animado e inspirado, entendendo que sobrenatural não é uma história só de Moisés abrindo o mar vermelho. Amém? Não é uma história só do povo derrubando as muralhas de Jericó no brado. Não, eu quero você saindo daqui inspirado e dizendo: eu tenho histórias sobrenaturais para contar na minha vida. Amém? Glória a Deus. Bom, Hebreus 11 fala de personagens já muito conhecidos da maioria de nós. Abraão, Sara, sua esposa, Noé, Isaac, Jacó, José, Moisés. Esses são os famosos, alguns dos famosos da lista de Hebreus capítulo 11. Mas Hebreus capítulo 11 também fala, por exemplo, sobre os pais de Moisés. Na lista de Hebreus 11, ele nem se dá o trabalho de citar o nome deles, apesar da Bíblia dizer que o nome deles é Amram
e Joquebede, que ficou famosa por uma música nos últimos tempos. Eu acho que Joquebede era gaúcha, porque ela olhava para o marido e dizia, aham, aham. Ai, ai, ai. Olha, minhas piadas são muito boas, gente. Minha autoestima também é muito boa. Mas nós temos ali, por exemplo, em Hebreus capítulo 11, os pais de Moisés, né? E eu chamo esses aqui daqueles de os vulneráveis. Você vai entender por quê. O contexto dessa família aqui, do povo de Israel, é que eles estavam escravizados, eles estavam no Egito, não estavam na terra de Israel. Eles estavam nesse ponto ali, nesse momento, crescendo muito. E apesar da escravidão, estava multiplicando muito. E a Bíblia fala que o povo estava ficando muito forte. Muitos homens, muito fortes, muito saudáveis, né, e crescendo sobremaneira. E isso deu medo no rei do Egito. E o rei começou a pensar em formas de eliminar o povo de Israel, né? E aí ele criou estratégias demoníacas, né, infernais, para afetar o povo de Israel. Primeiro ele começou a colocar o povo para trabalhar mais pesado do que já trabalhava. Então deixou a coisa mais pesada, mais agressiva, né, com o trabalho. Ele inventou construções novas para prejudicar o povo de Israel. Não dava certo. O povo continua crescendo, multiplicando, se fortalecendo. E aí ele apelou, né? Começou a dizer para as parteiras a matar todo bebê que nascesse menino, né? Então, para enforcar os bebês que nascessem meninos. Diabólico isso, né, irmãos? Mas foi o que o rei mandou para as parteiras. As parteiras não aceitaram essa ideia do rei, também correram risco ali. E quando ele percebeu que a coisa não estava funcionando, ele deu uma segunda ordem, então, para lançar os bebês meninos no rio Nilo, né? Então, mataram os bebês afogados no rio Nilo. E os pais de Moisés estavam nesse contexto, né, de opressão física, né, opressão emocional, escravidão, medo e de completa vulnerabilidade, né? Eles não tinham ali poderio bélico, armas, eles não tinham nada fisicamente falando ali para se proteger. Eles estavam completamente vulneráveis socialmente, politicamente, né? Estavam nessa condição. Eu fui buscar um conceito, né, a origem da palavra vulnerabilidade. Ela fala sobre suscetível a feridas. É quando você está tão descoberto, né, você está tão sem proteção, que você fica muito fácil de ser ferido. Estamos falando aqui de um contexto ali, né, de Anrã e Joquebede, mas eu quero que você se esforce um pouco para pensar, talvez, na sua própria vida. Talvez você tenha nascido ou esteja vivendo em contextos de vulnerabilidade, né? Que você se sente desprotegido, naturalmente falando. Você não se vê ali com todo o suprimento que você acredita que deveria ter, né? E você fica exposto a feridas físicas, feridas emocionais, né? Feridas de diversos tipos. Agora, quem olhasse para Anrã e Joquebede, todo esse contexto social, sua vulnerabilidade, não imaginaria que eles estivessem um dia na Bíblia como heróis da fé. Eu aposto que ninguém ali, do lado desse casal, poderia olhar para eles naquele momento e pensar, ficar perto de pensar, que em algum momento esse casal estaria numa pregação em 2025, numa igreja, porque eles se tornaram heróis da fé, exemplos de fé. Eles eram heróis improváveis. Esse é o tema da pregação, heróis improváveis. Eu creio que eu estou diante de muitos heróis improváveis aqui. Naturalmente improváveis, mas que por fé, sim, nós somos heróis da fé. Esse casal era sem cargo, sem título, sem fama, gente comum, pais comuns, escravos, mas cheios de fé em Deus. E é isso que faz diferença, irmãos, para a vida deles e faz diferença para nós. A gente às vezes fica muito apegado
né, a vulnerabilidade social, ao nosso contexto de vida, ao nosso país, à nossa economia, à nossa família. Eu nasci em berço de ouro, ou não nasci em berço de ouro, eu não tive grandes oportunidades, né? A gente fica aprisionado a esse tipo de pensamento e deixa de usufruir, irmãos, dos milagres poderosos de Deus para a nossa vida. Esse povo, irmãos, se apegou àquilo que Deus tinha como promessa e creu, e por isso usufruíram de coisas poderosas. Hebreus capítulo 11, versículo 23, vai aparecer aqui para você acompanhar, mas se você quiser abrir, deixa a sua Bíblia aberta em Hebreus 11, que eu vou ler alguns outros versículos também. Hebreus capítulo 11, versículo 23, diz que pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito, e não temeram o decreto do rei. Ouça o que eu vou te dizer. Pessoas comuns, improváveis, tornam-se heróis da fé quando escolhem enxergar com os olhos de Deus. Essa é a primeira lição que eu quero ministrar ao seu coração. Escolha enxergar sua vida e o seu entorno sob a ótica divina. Foi o que Anrã e Joquebede fizeram ao olhar Moisés. Na versão que eu trouxe aqui, na Nova Almeida atualizada, ela nem faz muito sentido, porque diz, era um menino bonito, né? Qual pai não acha seu filho bonito, ainda que não seja, né? Aquela carinha de joelho enrugado, é lindo, é maravilhoso. Então parece nem fazer tanto sentido o argumento, né? Porque que eles criaram tanta coragem assim, ao ver que seu filho era bonito, e não temeram o decreto do rei, não tiveram medo do rei. De fato, irmãos, apesar deles estarem ali vulneráveis, eles quando olharam Moisés, eles olharam Moisés com os olhos de Deus. E a Bíblia NVI vai dizer que eles viram que ele não era uma criança comum. Esse mesmo versículo diz assim na NVI. Olharam para Moisés e viram que Moisés não era uma criança comum. Então isso que a Bíblia fala ali de menino bonito, na verdade fala de algo subiu no coração de Anrã e Joquebede. E quando eles olham para Moisés, eles percebem algo diferente. Eles foram ministrados pelo Senhor a respeito da vida do seu filho. E Estevão, quando vai narrar sobre essa história, lá em Atos 7, capítulo 20, ele diz que por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Durante 3 meses ele foi mantido na casa do seu pai. A NVI, nesse mesmo versículo de Atos 7, 20, diz, ele era um menino extraordinário, e por isso ele foi escondido pelos seus pais. Ou seja, irmãos, o que Anrã e Joquebede viram em Moisés? Algo diferente, algo extraordinário. Existia um olhar divino dos seus pais sobre Moisés. E aqui eu quero te inspirar. Aprenda a olhar para aquilo que o Senhor coloca em suas mãos, ou ao seu redor, com a perspectiva do céu. Podia muito facilmente ter passado desapercebido, mais um filho, e a galera fazia filho com força naquela época. Lembre-se que não tinha televisão, era muito filho. Mas o olhar deles, irmãos, foi guiado, inspirado pelo olhar de Deus. E a gente às vezes pode estar deixando de usufruir de livramentos, respostas sobrenaturais da parte de Deus na nossa vida, porque a gente está considerando comum aquilo que Ele colocou como extraordinário na nossa vida. Muitos poderiam olhar para Moisés como um bebê comum, mas para Deus ele era extraordinário. A gente às vezes pode olhar para o que nós temos ao nosso redor, na nossa vida, nossos recursos, nossas habilidades, talentos, dons, nossa inteligência, até mesmo cônjuge, esposa, marido, filhos. Podemos olhar para isso e cairmos no erro da familiaridade, tratar como comum aquilo que Deus trata como extraordinário. E se olhamos como comum, perdemos a oportunidade, irmãos, muitas vezes, de usufruir dos frutos que virão
através da vida daquela pessoa, ou daquele talento, ou daqueles dons e recursos que estão nas nossas mãos. Talvez você tenha crescido num cenário de muita vulnerabilidade, desestrutura familiar, ou desestrutura social, financeira, econômica, sem estruturas adequadas de proteção para a sua vida, sua alma, suas emoções, seu coração, investimento no seu futuro. Talvez você tenha tido que ralar, porque não teve um investimento em você, mas mesmo dentro de um cenário de vulnerabilidade, ouça o que eu vou dizer, sempre existe um mover de Deus. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, mesmo diante de um cenário que parece ser muito injusto, aos nossos olhos naturais você olha e compara, porque a minha vida, a minha família foi assim, e ali do lado tem uma pessoa que é tão diferente, parece injusto, mas cuidado, que isso pode ser a isca para prender você no engano, e te tirar daquilo que Deus está preparando para o seu futuro. Reconheça o mover de Deus na sua vida. Deus está presente, Deus está disponível, Deus está fazendo, Ele está ali, aleluia. Então não se curve a decretos do inferno sobre você, ainda que o inferno grite sobre a sua vida, a sua história, a sua realidade, você não precisa se curvar a isso e se vitimizar eternamente por essa situação. Você pode olhar pela ótica divina e ver livramento na sua vida, ver livramento nascendo, mesmo onde parece não ter nada a ver, tem livramento divino, tem respostas divinas diante de nós. Olhe com os olhos de Deus e coragem se levanta. Sabe por que não nos movemos? Porque às vezes não estamos olhando com os olhos de Deus e ficamos então temerosos, amedrontados, incrédulos. Mas quando os olhos de Deus inspiram o nosso coração e olhamos por essa ótica, o resultado é uma coragem que não tem mesmo nem medo do maior sanguinário, das ameaças de morte. Você fica corajoso para persistir, perseverar naquilo que você está vendo com os olhos de Deus. Transforme sua vulnerabilidade em dependência de Deus. Talvez o grande pecado da humanidade seja, ou a grande tentação seja independência. Vou me virar. Está vendo? Nasci nessa situação, está vendo como é minha família, está vendo como é minha situação econômica, está vendo como foi meu pai ou não tive pai, está vendo desculpas, ou nem estou falando aqui, irmãos, que não sejam sinceras, reais, justificadas, não é? Não é isso, mas não adianta se aprisionar a isso. Isso não vai resolver nada em nossas vidas. Aleluia! O ponto é, irmãos, que nós podemos olhar para essa situação e ao invés de dizer, está vendo como foi, vou me virar, você pode escolher, está vendo como foi, Pai, eu vou precisar depender ainda mais de Ti. Eu escolho entregar a minha vida de uma forma ainda mais profunda ao Senhor. Aleluia. Talvez alguém que tenha tido um pouco mais de recurso, um pouco mais de instrução, possa até confiar um pouco menos em Ti, mas eu vou confiar mais ainda, eu vou depender mais ainda, eu vou mergulhar mais ainda no Senhor, na Sua presença, na Sua palavra. Aleluia. Eu vou ver o Seu agir sobre a minha vida. Glória a Deus. Uma atenção que eu quero trazer para você, aquelas pessoas em quem muitas vezes depositamos menor confiança, por causa da familiaridade, como eu disse, consideramos comuns, podem ser a ferramenta escolhida por Deus para trazer respostas àquilo que mais precisamos. Deus ministrou isso ao coração dos pais de Moisés. Colocou um bebezinho para ser cuidado por eles. E ali estava a resposta da transformação daquela família. Não só da família, mas da transformação de toda uma nação. Era através do filho deles que aquilo aconteceria. Então, em nome de Jesus, cuide, se proteja do grande desafio, tentação, pecado, promovido pela familiaridade. Amém? Agora mesmo você está sentado do lado de uma pessoa extraordinária aos olhos de Deus.
Aleluia! Nós tivemos uma reunião hoje pela manhã lá em casa com os ministros, nossa equipe ministerial, e em certo momento começamos a falar sobre o que a gente enxerga uns nos outros, de qualidades, e algo me chamou a atenção na mesa, que a gente celebra muitas vezes coisas que nós não temos em nós. E a gente vê na outra pessoa e aquilo é uma bênção para a nossa vida, né? Estar aliançado com pessoas que têm coisas, dons, talentos diferentes dos que nós temos. E a gente precisa aprender a praticar isso, irmãos. Principalmente nos lugares onde nós temos maior familiaridade, a gente convive mais. Tem dons poderosos, aleluia, na sua família, no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos, nos seus pais, nos seus parentes, nos seus amigos mais próximos, nos seus amigos de ministério, na sua equipe ministerial. Tem dons poderosos aí. Aleluia, glória a Deus. O próximo herói improvável está em Hebreus 11:31, na verdade é uma heroína. Hebreus 11:31 diz que pela fé Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias em paz. O segundo personagem dessa noite é Raabe, uma prostituta. Raabe, eu penso aqui que seria alguém com um passado vergonhoso, com uma carga muito pesada, por causa do seu passado, por causa da sua história de vida. Contextualizando aqui, essa mulher, como o texto já disse, era uma prostituta que vivia em Jericó. Jericó era uma cidade, irmãos, que representava a primeira grande barreira para o povo de Israel acessar a terra prometida. É ali que tem as muralhas de Jericó, histórias maravilhosas. E essa cidade simbolizava uma barreira muito grande para chegar então à promessa de Deus. Josué enviou 2 espias para essa cidade, e esses espias acabaram sendo acolhidos por Raabe, que era uma prostituta. Quando o rei de Jericó, dessa cidade, soube que tinham espias de Israel na região, botou os guardas para ir atrás desses espias, para resolver, botar esses caras para correr ou até prendê-los, né? E soube que esses caras poderiam estar na casa de Raabe. Quando os soldados chegam lá, Raabe esconde os espias, livra esses espias da prisão, né, do que o rei faria com eles. E essa mulher, então, se torna uma heroína da fé. Esse texto eu quero ler com você em Josué, capítulo 2, versículos 9 a 14. Dizendo assim, a mulher, né, Raabe diz para os espias: bem sei que o Senhor deu essa terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre todos nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. Ela está falando como o povo de Jericó estava vendo o povo de Israel, eles estavam se derretendo de medo. Versículo 10, porque ouvimos, guarde isso, essa mulher tinha ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês. Ficaram com medo, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra. E aí no versículo 12 essa mulher diz: e agora jurem pelo Senhor que, assim como eu usei de misericórdia com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa do meu pai, e me darão um sinal certo de que conservarão a vida do meu pai e da minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. Então os homens lhe disseram:
a nossa vida responderá pela de vocês. Se vocês não denunciarem essa nossa missão, se vocês não denunciarem essa missão, e quando o Senhor nos der essa terra, usaremos de bondade e de fidelidade para com você. Glória a Deus. Por que essa mulher era improvável, irmãos? Nem preciso explicar muito. Na sociedade era a mulher que já não tinha espaço, não tinha voz, não é? Era uma estrangeira, era uma cananeia morando lá em Jericó. Essa mulher ainda era prostituta, né? Então, imagina o peso da impureza, da vergonha, da marginalização dessa mulher. Triplamente desqualificada, né? Ela não tinha nenhum tipo de qualificação social naquele lugar. Quem olhasse para Raabe, com todo o seu passado vergonhoso, não imaginaria que um dia ela estivesse na Bíblia, como herói ou heroína da fé. Ela era uma heroína improvável. Você concorda comigo? Aleluia. Pessoas comuns, guarde isso. Improváveis, com marcas profundas no seu passado, podem viver o sobrenatural quando escolhem crer antes de ver. Foi o caso dessa mulher. Claro que aqui envolve arrependimento, envolve outros temas que poderíamos tratar, mas o que chama a atenção dessa mulher ter sido colocada na lista de heróis da fé, foi porque essa mulher creu da forma mais simples de crer. Ela ouviu, creu e ponto final. Aquilo que ela ouviu sobre Deus, o Deus de Israel, foi suficiente para a transformação da vida dela. Quando ela ouviu os testemunhos, ela creu que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. E ela estava num ambiente extremamente idólatra, não é? Com muitos deuses e tudo mais. E ela ouviu isso e ela rapidamente mudou o coração dela para crer no Deus de Israel. O ouvir e crer é o que arrancou aquela mulher do passado dela. E uma fé simples para receber. Fala comigo, a fé é muito simples. Essa mulher, irmãos, ela arriscou a própria vida por causa de uma informação que ela ouviu. Uma notícia que ela ouviu. Lembre-se que não tinha televisão, não tinha internet, jornais, podcasts, fotos, filmagens. Não. Alguém disse. Essa informação chegou, não tinha Bíblia para essa mulher. Não tinha um pregador para essa mulher. Essa informação chegou para ela por disse-me-disse, boca a boca, e aquela mulher creu, simples assim. E essa fé simples transformou a história daquela mulher. Esse é o nível de fé dela. Talvez você tenha marcas no seu passado, não necessariamente marcas como a dela, de prostituição, mas pode ser que sim também. E talvez você tenha, espero que tenha, de fato, se tiver assim uma história como essa, vergonha do seu passado. Né? Qualquer um de nós teríamos, ou temos, vergonha daquilo que fizemos, né? De errado no nosso passado, os pecados cometidos. Mas isso não pode nos aprisionar, a ponto de não experimentarmos o sobrenatural de Deus para a nossa vida. O mesmo Deus que honrou uma prostituta, ela ainda era prostituta naquele momento, quando ela estava mudando o seu coração. O mesmo Deus que honrou essa mulher, Raabe, é o Deus que honra a atitude de qualquer ser humano, que humildemente reconhece que se não for pela graça de Deus, nada será possível para nós. Eu já ouvi algumas vezes, irmãos, pessoas dizendo que não iriam confessar Jesus como seu Senhor porque não se viam prontas ainda. Isso é um erro absurdo. Entendo até, mas é absurdo. Porque nada que você faça vai te deixar pronto para usufruir de uma graça sobrenatural da parte de Deus. E foi isso que Raabe entendeu. Raabe entendeu, é pela graça, é Deus. Ele é maior do que tudo. Aleluia! Eu creio nesse Deus e creio que o livramento que Ele promoveu para Israel vai livrar também a minha vida. Então ouça o que eu quero te dizer, não permita que o seu passado te afaste de Deus, mas transforme os erros do seu passado
em dependência de Deus. Sobrenatural tem a ver com dependência, tem a ver com fé, tem a ver com disposição de entrega de coração. Raabe foi mãe, irmãos, de um homem chamado Boaz, e por causa disso ela entrou na genealogia de Jesus. Quando você vai ler a genealogia de Jesus, está lá Raabe. Sim, tem uma prostituta ou ex-prostituta na genealogia de Jesus. Aleluia. A gente não conhece toda a história da nossa família, né? Mas talvez tenham ali pessoas que tinham vidas assim. Imagina ali, Jesus tinha uma mulher que tinha um passado muito desafiador, muito complicado na sua história, mas ela entrou na história porque ela aprendeu a olhar para Deus da forma certa. Ela mudou a sua história e mudou a história. Porque ela olhou para Deus de uma forma simples, com uma fé simples. Não legalista, eu tenho que fazer, eu tenho que ser, eu tenho que transformar. Eu creio em Deus e eu sei que Ele é poderoso para transformar. Ele pode fazer e de fato fez. A vida dessa mulher foi transformada, irmãos. A vergonha fez essa mulher, a vitória sobre a vergonha, fez essa mulher improvável entrar na história da salvação da humanidade. Aleluia, por causa de uma fé simples. Eu te pergunto, o que a sua vitória sobre o seu passado pode proporcionar a partir da sua história, a partir de você? Tudo que o diabo quer é prender você no seu passado. Tudo que o diabo quer é prender a cada um de nós os erros do passado. Sabe, empestear a nossa mente com aquilo que fizemos no verão passado, com os erros antigos, pensando que não podemos nos livrar disso, pensamos que nunca seremos melhores do que isso, pensando que a gente não consegue vencer determinada tentação ou pecado, pensando coisas do tipo. É o que o diabo quer, usar como armadilha para prender, aprisionar a nossa vida. Mas essa mulher olhou para o lugar certo, para a pessoa certa, para o Deus que tudo pode. E transformou a sua vida, e transformou a história da humanidade. Irmãos, nós vimos pais que venceram a vulnerabilidade, uma mulher que venceu um passado vergonhoso, e o terceiro personagem dessa noite é alguém que superou a rejeição. A história dele nem é contada em Hebreus, mas o nome dele é citado ali em Hebreus capítulo 11, versículo 32, e é o último personagem que eu trago nessa noite. E diz, e que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. O autor de Hebreus diz, rapaz, não dá nem para falar de todo mundo, é muita gente maravilhosa, né? Mas ele cita um nome, um desses aqui, que é o que eu trouxe hoje à noite, que era Baraque. Eu chamo esse de o rejeitado, ou o incapaz. Esse Baraque aqui, irmãos, é o incapaz de fato, não é o rejeitado não. O rejeitado era o Jefté, que não vai dar tempo de pregar hoje. Mas Baraque, irmãos, ele nasceu no contexto de opressão, mais uma vez, Israel sendo oprimida por Jabim, rei de Canaã. Aí tem nesse momento a Débora, que era uma juíza e profetisa da parte de Deus. E essa Débora recebe uma direção para chamar Baraque, para liderar uma batalha. A Bíblia não fala em nenhum momento sobre habilidades de Baraque, não fala se ele tinha experiência militar, não fala nada sobre o passado dele. Então a gente não sabe muito, mas a gente sabe que o exército de Jabim, que estava contra Israel, era um exército muito poderoso. Eles dizem, fala sobre tecnologia, sobre força, fala que eles tinham 900 carros de ferro. Fala sobre um armamento bélico, uma força, um poder muito grande. O Baraque, quando ouviu isso da profetisa, Débora, né, hesitou, ficou com medo, receio, não é? E ele disse para Débora, se você for comigo, eu irei. Se você não for, eu também não vou. Baraque, num primeiro momento, é tido como medroso. Arregou, pulou fora,
né? Olha assim e fala, como é que é esse negócio? Deus está falando através da profetisa e você não vai. Mas há algo interessante, e eu quero ver com você em Juízes, capítulo 4, versículo 9, e depois de 13 a 16. A Débora respondeu para o Baraque: certamente irei com você, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua. Ainda que ele liderasse, a honra não seria dele, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque até Quedes. Versículo 13. Sísera, que era o cara que estava contra eles, convocou todos os seus carros de guerra, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Harosete-Ragoim para o ribeiro de Quizon. Então Débora disse a Baraque: prepare-se, porque esse é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. Não é verdade que o Senhor está indo à sua frente? Então Baraque desceu do monte Tabor, e 10.000 homens o seguiram. E o Senhor derrotou Sísera, todos os seus carros de guerra e todo o seu exército a fio da espada, diante de Baraque, e Sísera saltou do seu carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Harosete-Ragoim. Todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um. Acabou que esse Sísera foi morto por uma mulher, e por isso ela ganhou a honra da vitória no lugar de Baraque. Entretanto, Baraque era um improvável. Baraque demonstrou insegurança num primeiro momento, né, para aceitar a direção de Deus por meio de Débora, mas isso talvez tenha sido, como eu disse, por sua inexperiência militar, né, a gente não tem certeza, mas esse homem não foi dos mais ousados. E a gente acha às vezes, irmãos, que o sobrenatural, né, o poder miraculoso só vai acontecer naqueles que têm toda a atitude que a gente espera de ter. Mas isso não é uma regra também. Algo aconteceu com Baraque, que Deus alcançou Baraque no nível dele. E ainda assim algo sobrenatural aconteceu. Talvez não tenha sido o melhor. A honra da vitória deveria de fato ser dele. Mas a vitória não deixou de acontecer de forma sobrenatural também. Amém? Deus não é mimizento, irmãos. Deus não está olhando lá do céu e falando: não foi assim também, não faço nada contigo. Deus não é assim. Ser humano às vezes é assim, mas Deus não é assim. Amém? Deus percebeu uma fagulha de fé, de obediência, de fidelidade, Ele vai fazer em você, através de você também. Quem olhasse para Baraque, irmãos, com toda essa insegurança, não imaginaria que um dia ele estivesse na Bíblia como um herói da fé. Era um herói improvável. Pega isso. Pessoas comuns, improváveis, mesmo sem se considerarem prontas, aptas ou capazes, podem viver o sobrenatural quando escolhem crer e obedecer. Talvez você não vai ver em você tudo, a aptidão, toda a força, toda a coragem. Talvez no próprio caminho da vitória, você vai olhar, eu acho que Baraque em algum momento deve ter pensado: eu não precisava ter pedido a ajuda da Débora, eu podia ter ido em frente, olha aqui, Deus fez. A Bíblia diz que Deus fez na frente dele. Aleluia! Deus manifestou o poder na frente, na cara dele. Eu acredito que em algum momento ele olhou e falou assim: eu podia ter vencido isso já de primeira. E eu acho que a gente pode também ter momentos assim, irmãos, que a gente vai enfrentar, talvez não da melhor maneira, no melhor cenário, e no meio do caminho a gente vai olhar e falar assim: eu podia ter querido melhor. Eu podia ter. Quantos aqui já experimentaram respostas de oração e perceberam: se eu tivesse querido um pouco melhor, a resposta tinha sido um pouco melhor também? Eu já vivi coisas assim, de crer e perceber que eu não só não usufruí de algo melhor, porque eu fui tímido na minha fé. Eu fui tímido para crer naquilo, eu criei limitado demais, e percebi: Deus que fez isso poderia ter feito mais. Quem limitou o agir de Deus fui eu. E agora, irmãos, isso não também vai nos privar
de fato, de experimentar coisas sobrenaturais de Deus na nossa caminhada. Não paralise por causa disso. Não paralise porque você não se vê todo pronto, todo apto, todo maduro, todo capaz. Se não chegou lá, aprende na jornada. A próxima vai ser melhor. Eu acredito, estou supondo, que Baraque sairia dessa batalha mais corajoso para uma próxima. Eu acredito que numa próxima, se Débora falasse de novo para ele: Baraque, batalha número 2, vai lá, Deus mandou você ir. Eu acredito que por causa da experiência, ele poderia dizer agora: Débora, deixa comigo, que eu já experimentei uma vez e vai dar certo agora. Você pode ficar aí, nem precisa ir comigo, que agora eu tô bom, tô crendo. Aleluia. Fé, irmãos, não é uma negação das nossas incapacidades, mas uma obediência apesar das nossas incapacidades. A fé não é a gente olhar e se achar. Isso não é fé, isso é presunção, é tolice, é soberba. É fé a gente olhar para a gente, identificar que somos incapazes para aquilo que Deus está falando para a gente fazer, mas ainda assim nós damos um passo de obediência, crendo que nós vamos nos encontrar com o milagre de Deus, agendado por Deus no nosso futuro. Aleluia! Talvez você não se veja capaz daquilo que Deus está confiando em suas mãos, mas transforme a sua percepção de incapacidade em dependência de Deus. Eu quero que isso fique frisado para você. É tudo sobre depender de Deus, é tudo sobre confiar em Deus, é tudo sobre não contabilizar tanto as nossas próprias forças e capacidades e recursos e história e passado e família e aspecto social, financeiro. É menos de nós, é mais de Deus na nossa vida, é dependência dEle, é acreditar que Ele é real, Ele é fiel, e o mesmo Deus que agiu ontem, irmãos, a história desses homens e mulheres comuns como nós, talvez com histórias muito mais complicadas do que as nossas. Esse Deus está agindo em nosso favor, operando fielmente em favor da vida de cada um de nós hoje também. Ele é real, Deus é real, o poder de Deus é real, o agir de Deus é real, e o sobrenatural de Deus é possível para nós. Aleluia. Agora eu quero te lembrar que as histórias que contei aqui, irmãos, não são histórias necessariamente espetaculares. Você esconder 2 caras na sua casa não é espetacular. Amém? Você olhar para um menino e achar ele bonito não é tão espetacular assim. Olhar e falar assim: nossa, aqui tem um chamado de Deus, parabéns, é isso mesmo. Mas não é tão espetacular, não teve nada, as paredes não se moveram, fogo não caiu do céu. Mas eles se mantiveram ali confiantes. Esse homem, apesar de ter visto, Baraque viu uma vitória sobrenatural na sua frente, mas a decisão de obedecer e ir em frente, e a própria atitude dele, não é tão espetacular assim. O sobrenatural para as nossas vidas não tem que necessariamente ser espetacular. E eu disse no início, eu quero te inspirar a sair daqui acreditando mais, de que há um mover sobrenatural acontecendo nas nossas vidas. Ainda que não seja espetacular, aprenda a reconhecer Deus nas coisas que não parecem, não são espetaculares. Talvez muitos pecam por não reconhecer Deus no que não é espetacular. Acham que são sua própria força, acham que é a sua própria habilidade, acham que não é assim mesmo. As coisas acontecem, às vezes acham até que é o acaso, ou é fruto do seu próprio empenho. Toma cuidado com isso, porque Deus não precisa ser apenas espetacular para nós. Deus pode se manifestar e agir de uma forma que parece muito natural, muito comum, coisa que parece que acontece na vida de qualquer pessoa. Toma cuidado com isso, porque você pode estar diante de um mover poderosíssimo, sobrenatural de Deus na sua vida. Agindo, reconheça Deus, ainda que não seja espetacular.
Reconheça a presença de Deus, o fôlego divino sobre você. Reconheça a força divina sobre a sua vida, a presença divina sobre a sua vida, os livramentos não vistos. Aleluia! As proteções não percebidas, as inspirações mesmo a partir de problemas, de passados complicados. Algo veio dali. Algo foi aprendido dali, uma força que você tem hoje foi tirada dali. Deus estava ali também. Não proporcionou isso, não fez a maldade contra você, não concordava com isso contra a sua vida. Era obra do diabo, coisas ruins do diabo acontecendo contra a vida de qualquer um de nós. Mas Deus não deixava de estar ali presente, transformando maldição em bênção. Transformando aquilo que o diabo estava usando para matar, roubar e destruir, em coisas que nos tornariam mais fortes hoje. Mais habilidosos, mais corajosos, corajosas. Aleluia, aleluia. O sobrenatural, irmãos, também é para improváveis. Amém? E talvez a sua história te coloque nessa lista de improvável. Rapaz, eu não tem nada aqui na história que me coloque como alguém que, puxa, eu vou brilhar. Minha vida vai ser, talvez não tenha nada aí na sua história que te coloca nessa lista, naturalmente falando. Mas nós vimos hoje que o sobrenatural não é privilégio apenas de fortes, perfeitos, famosos. O sobrenatural é coisa para gente como a gente. Amém, irmãos? 1 Coríntios, ministério de música pode vir, por favor. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 diz: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Eu vou ler novamente. Fique em pé no seu lugar. Diz o seguinte: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Talvez você olhe para a sua vida, tem muita loucura aí. Você fala assim: só pode ser Deus. Glória a Deus, essa é uma das frases mais evangélicas que podem ser ditas. Só pode ser Deus na minha vida. Você pode dizer isso? Só pode ser Deus na minha vida. Diga isso mais forte, Ele merece. Diga: só pode ser Deus na minha vida. Glória a Deus. Esses 3 heróis, ou 4, né, contando o casal, que foram citados aqui, irmãos, eles falaram então sobre olhar com os olhos de Deus, crer antes de ver com uma fé simples, e obedecer apesar de insegurança ou não se ver capaz. E aí minha pergunta para você hoje à noite é: o que Deus tem colocado diante dos seus olhos, que você precisa olhar com olhos de fé? Essa é a primeira pergunta hoje à noite. Será que você está olhando, ao invés de fé, você tem olhado para aquilo que está hoje, na sua vida? Pense na sua família, pense nos seus recursos, pense nas suas habilidades, pense na provisão que existe hoje. Como é que você está olhando isso? Com murmuração? Esse marido, essa esposa, esse pai, esse filho. Eu nunca chego lá, é muito pouco. Essa casa, É com murmuração? Ou você está conseguindo enxergar com a ótica divina? Há um mover de Deus, há um favor de Deus. Deus acrescentou pessoas que vão me ajudar, me acrescentar, me fortalecer. Segunda pergunta para hoje: qual ferida ou vergonha do seu passado precisa ser rendida à graça de Deus hoje à noite? Se existem coisas que você ainda percebe que te aprisionam, coisas do passado, pecados do passado, erros do passado, e você percebe que isso não te deixa avançar para o sobrenatural, para o melhor de Deus, eu te pergunto: por que você se deixa ainda aprisionar a isso? Tire os seus olhos do fracasso, do erro. Coloque os seus olhos no Deus de toda graça, o Deus de todo favor, o Deus que é todo perdoador. Ele te ama, Ele já te perdoou em Cristo Jesus. Não há por que você ficar aprisionado.
a isso, a um passado. Você é livre em nome de Jesus. E a terceira pergunta para hoje à noite: que missão Deus tem confiado a você, mesmo que você não se sinta capaz? Deus chamou Baraque, ele olhou para si e falou: vixe, dou conta não, acho que não vai. Ele pediu ajuda, né? Eu acredito que Débora, de certa forma, representava também uma ajuda divina. Então não tiro aqui o bônus do Baraque, porque eu acredito que ele se viu incapaz, mas ele buscou ajuda no lugar certo. Débora, você é a mulher ungida, você é chamada por Deus, então vem comigo que aí eu vou. Nesse aspecto é uma boa direção de Baraque. Mas eu te pergunto, o que Deus está colocando no seu coração? O que Deus tem ministrado? Missões, ideias, projetos, empreendimentos, avanços profissionais, avanços na sua família. O que Deus está queimando no seu coração? Que talvez você esteja travado, porque eu não me vejo capaz, eu acho que não dá, eu acho que eu não dou conta. Se Deus está falando, Ele faz acontecer. Ele faz acontecer, Ele faz acontecer. Aleluia. Nos 3 casos, dependa de Deus. Dependa de Deus. Essa é uma noite de fé, de alegria, mas de dependência também. Não importa a sua história, se houver fé, o sobrenatural te alcança hoje à noite. Não importa o seu background, o seu panorama aí. Se Deus encontrar fé nesse coraçãozinho, dependência dEle, para Ele é suficiente para fazer acontecer. Há uma nota de vitória no meu coração. Aleluia. A fé é simples, irmãos. Essa simplicidade de esconder 2 caras na casa, essa simplicidade de ouvir e acreditar. A fé é tão simples. E essa simples fé, a simplicidade de fé, que nos coloca em lugares, irmãos, sobrenaturais. Amém. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Eu trouxe uma oração aqui para você fazer junto comigo. Vou pedir para você repetir, mas eu peço que não seja uma repetição qualquer, mas torne isso a sua oração nessa noite. Podem vir, por favor. Diga comigo: Senhor, eu reconheço minhas limitações, erros, feridas ou inseguranças, mas hoje eu me apresento como estou, como eu sou, e eu escolho crer. Eu decido crer. Eu decido confiar. Eu escolho obedecer. E eu creio que o Senhor me chama para viver o sobrenatural. Eis-me aqui, Senhor. Assim como você usou esses improváveis, usa a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero te dar a oportunidade, se você está aqui nos visitando de repente, de você ser salvo hoje à noite. Isso aí era uma improbabilidade para todo ser humano, porque todos pecaram, estavam separados da vida e da glória de Deus. Mas por causa de Jesus, isso se tornou possível para nós, sermos salvos, sermos transformados. Eu espero que você tenha entendido hoje à noite, que não é sobre você, não é sobre a sua capacidade, a sua obra, sua força, a sua capacidade de mudar algum erro, algum vício, algum pecado, mas é a sua capacidade de fato de crer e uma decisão de se arrepender, dizendo: eu entrego a minha vida
para o único que te é digno de ser Senhor da minha vida, Jesus Cristo. E eu confio que Ele, como Senhor da minha vida, vai me capacitar a ser um novo homem, uma nova mulher, a viver uma nova história, assim como esses heróis da fé viveram também. Se você está hoje à noite aqui, você acredita que Jesus veio a essa terra, morreu por você, mas que ao terceiro dia Ele ressuscitou dos mortos, mas você ainda não confessou Jesus como Senhor da sua vida, eu quero te dar essa oportunidade hoje à noite, de confessá-lo como Senhor, e sair daqui hoje à noite salvo, nascido de novo, com uma nova história para ser vivida. Amém? Se você ainda não fez essa confissão, deseja fazer isso pela primeira vez, eu quero que você levante uma das tuas mãos no seu lugar.